quarta tentativa de gravar esse vídeo. Olá, criaturinhas, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao canal Vinas. Eu sou a Rá. Eu sei que eu fiquei sumida semana passada, mas é porque, assim, estou sem remédios e meu médico ainda não marcou consulta e minha ansiedade resolveu dar o ar da graça, então por isso que eu passei uma semana sem dar as caras. Mas hoje estou voltando com tudo, falando desse mocinho aqui, Nettle and Bone, da T. Kingfisher, tá? Esse livro foi publicado aqui na gringa em abril do ano passado, ou seja, ele tem um ano de publicado. E no final do ano, começo desse ano, vários canais que eu sigo fizeram retrospectivas de leituras de 2022, pá, e recomendaram suas melhores leituras de 2022. E boa parte dos canais falaram desse mocinho. Ele entrou na lista de melhores leituras de vários canais que eu acompanho aqui de fora. E fiquei muito curiosa para ler ele por causa disso, né? Eis que um belo dia vou na livraria aqui perto de casa, dou de cara com ele, leio a sinopse, boto debaixo do braço e trago para casa, né? Mas então, o que é que eu achei de Nettle and Bone? Primeiro de tudo, que esse é o primeiro livro que eu leio dessa autora, T. Kingfisher, tá? Esse é o pseudônimo da Ursula Vernon. Ela é uma autora e ilustradora americana que começou a carreira escrevendo livros para crianças. Então, ela começou a carreira com livros infantis e quando ela resolveu escrever livros juvenis, adultos, young adult e tal, coisas mais pesadas, que não fossem assim, focadas no público realmente infantil, porque o público original dela é no máximo 10 anos de idade, ela resolveu criar o pseudônimo da T. Kingfisher para não ter confusão com qual era o público-alvo. E ela já vem publicando livros de fantasia juvenil adulto desde 2015, se eu não me engano, então já tem vários trabalhos publicados. Sendo esse aqui um dos mais recentes, tá? Foi um dos 2 livros dela que saíram no passado. Mas então, com a história de Nettle and Bone, que em bom português seria Urtiga e Osso, a tradução, Nettle é Urtiga, Bone é Osso, então... A história gira em torno de Mara, nossa protagonista, que o nome dela se escreve Marra, mas eu vou falar Mara porque não tenho maturidade para chamar a mina de Marra o tempo todo, não, tá certo? Que é uma jovem de 30 anos, porque sim, aos 30 anos você ainda é jovem, por mais que seus joelhos digam o contrário, tá certo? Que é a terceira filha do rei do reino do porto, reino portuário, porque o reino dela no livro é chamado só o tempo todo de Harbour Kingdom, tá certo? Não tem um nome realmente do reino. E por ser a filha do rei e tal, e ser a terceira filha, ela teve uma criação muito guardada, muito isolada. Ela não conhece o mundo de verdade, ela nunca conheceu assim as mazelas do mundo de verdade, porque ela nunca foi envolvida com a questão política, porque ela era a terceira filha, ela não era importante para a linha de sucessão. Também nunca teve afinidade para isso, sempre foi uma pessoa mais quieta, mais isolada. E eu fazer 15 anos, ela foi mandada para um convento para ficar lá e ficar longe da vida pública, amando do marido da irmã dela. Por quê? Porque o marido da irmã dela, o príncipe Vorlin, é o príncipe herdeiro do Reino do Norte, que era um dos reinos que estava ameaçando o Reino Portuário, o Reino do Norte, o Reino do Sul, o Reino Portuário no meio. E para evitar esse mesmo conflito entre esses 2 reinos, que são inimigos e têm interesse no porto do Reino Portuário, porque é o melhor porto que tem para grandes navegações, o rei, o pai de Mara, resolveu fazer um acordo com Vorlin de casar a filha mais velha dele com Vorlin, para assim juntar, unir os 2 reinos e tal. Só que, infelizmente, a irmã mais velha de Mara morre um ano depois do casamento. E para não perder o acordo, os pais de Mara pegam em casa a irmã do meio dela, Cânia, com o príncipe também. E é por isso que Mara é mandada pro convento para ficar longe da vida pública, não se casar e tal, e ficar como uma possível esposa sobressalente para Vorlin, caso seja necessário. E ela passa 15 anos nesse convento, ela passa metade da vida dela nesse convento e tal, por isso é uma pessoa muito protegida, muito inocente, que não tem noção de nada, assim, do mundo real, de verdade. Até que ela, basicamente, quebra a cara ao descobrir que, assim, Vorlin é muito pior do que a encomenda. O Vorlin é uma ameaça que ela não tinha noção antes, e ela fica se remoendo de, tipo, ninguém vai fazer nada contra ele, não tem ninguém que possa fazer nada contra ele, porque ele é o príncipe herdeiro, tipo, não tem ninguém acima dele a não ser o rei não vai fazer nada contra o próprio filho, os pais dela não têm poder político nem força militar pra fazer nada e tal. E é nesse momento que Mara resolve tomar o destino dela nas próprias mãos e resolve que ela vai fazer alguma coisa contra Vorlin. E para isso ela vai atrás da Dustwife. Então, no universo desse livro, Dustwifes são uma mistura entre coveiras, bruxas e curandeiras, que são mulheres que cuidam dos mortos. Elas preparam os túmulos para os mortos, elas cuidam para que os mortos não voltem à vida e outras coisitas mais. Então ela vai atrás de uma Dustwife
que é super poderosa, para ajudar ela a matar a Vorlin, porque ela cansou de esperar para um herói aparecer. Nisso, a Dustwife diz que topa ajudar ela se ela conseguir realizar uma série de tarefas impossíveis. E nisso começa a jornada de Mara de tentar conseguir salvar sua irmã, salvar seu reino e salvar a si mesma com a ajuda dessa bruxa inusitada. Nessa jornada, para conseguir a ajuda da bruxa barra da Cabo de Vorlin, Mara se junta não só com a Dustwife, que é uma personagem que não tem nome, ela é chamada só de Dustwife ou Lady Fox o tempo todo, ela nunca diz o nome dela para ninguém. Um cavaleiro estrangeiro que caiu em desgraça, a fada madrinha de Mara, que assim não é exatamente a melhor no seu trabalho, digamos assim, e uma galinha possuída por um demônio, porque é claro que você precisa de uma galinha possuída por um demônio para conseguir matar um príncipe, é óbvio. É a coisa mais básica de todo o plano, na verdade. A galinha, inclusive, tá aqui na capa do livro. E foi por causa da galinha que eu resolvi comprar esse livro. Porque quando eu li na sinopse que ela se junta com a galinha possuída por um demônio, eu tinha que ler esse livro, porque era uma sinopse ridícula demais pra eu deixar passar, tá certo? E eu tô muito feliz que eu resolvi pegar esse livro e ler esse livro, porque ele é muito gostosinho, é uma leitura super legal. Sim, tem algumas coisas pesadas nele, porque ele é um livro de fantasia, que é basicamente um conto de fadas para adultos. Só que é um conto de fadas realmente para adultos, e é um conto de fadas mais puxado para os irmãos Grimm do que para Disney. Então ele tem alguns momentos mais pesados, tem algumas coisas, inclusive, que ele fala sobre violência doméstica e tal. É um trigger warning que não tem no livro, mas que eu tô dando pra vocês, que ele fala de violência doméstica. Ele não é explícito, ele não é gratuito nisso, mas é um dos temas comentados no livro, tá certo? E tem algumas falas assim maravilhosas no livro, tanto que vocês podem ver que eu marquei bastante ele aqui. Minha fala favorita do livro, inclusive, é essa daqui. The history of the world was written in woman's wombs, in woman's blood, and she would never be allowed to change it. Traduzindo, a história do mundo foi escrita nos ventres de mulheres e com o sangue de mulheres, e ela nunca seria permitida mudar isso. Eu acho essa frase, assim, sensacional. Isso é logo no começo do livro, página 80 ainda. Gosto muito desse livro. Uma coisa bem inusitada desse livro que eu curto bastante é o fato que ele começa na metade. A gente basicamente começa na metade, aí depois volta pro começo, pra depois voltar pra metade, pra ir seguir pro final. Ele não tem uma linha do tempo linear, tá certo? Ele faz umas curvas assim, eu gosto disso. Porque torna a leitura mais interessante, que você fica assim meio perdido quando começa, logo você acaba se prendendo mais na história, exatamente por estar perdido no que está acontecendo. Mara é uma personagem que, assim, como personagem principal, ela parece mais uma personagem de EA, de Young Adult, do que uma personagem adulta, mas é porque ela viveu a vida toda isolada, ela não tem uma maturidade, realmente é uma mulher de 30 anos ainda, ela tem uma maturidade de uma jovem de 18 anos que está finalmente se descobrindo e se descobrindo quem é. E eu acho isso interessante porque, assim, a gente às vezes também se descobre aos 30. Tipo, às vezes a gente acorda pra realidade aos 30. Então eu acho interessante, mas todos os outros personagens, assim, são maravilhosos. A Dustwife é perfeita, sem defeitos, adoro ela. Ela é péssima, dando fora, dando patada em todo mundo, e eu amo ela por isso. A fada madrinha é completamente despirocada e também amo ela por isso. A galinha possuída tem os melhores comentários. Galinha possuída, tipo, que só fica rolando os olhos pra todo mundo. É, assim, a melhor coisa que tem. E esse livro me lembrou muito um dos meus livros favoritos da vida, que é Stardust, do Neil Gaiman. A vibe desse livro, assim, me lembra muito Stardust, de ser uma quest, num conto de fadas, com um protagonista que nunca se envolveu com magia, nunca se envolveu com esse tipo de coisa, tendo que se jogar nesse mundo pra conseguir realizar a missão que ele mesmo se propôs, no caso, ela mesma se propôs aqui, sabe? Eu acho que Mara e Tristan têm algumas coisas em comum também. E eu gosto muito dessa pegada, eu gosto muito disso. E assim, me deu um calorzinho no coração do mesmo jeito que Stardust me dá, então não posso recomendar mais um livro do que dizer que ele me lembra de Stardust, tá certo? Porque Stardust é meu livro favorito de Neil Gaiman, e Neil Gaiman é meu autor favorito, então tem elogio melhor que esse? Não tem. Então, se você gosta de fantasia, se você gosta de uma escrita ao estilo Neil Gaiman, com uma pegada assim fantástica, mas ao mesmo tempo com uma poesia, uma delicadeza na escrita, eu acho que você vai curtir muito Nettle and Bone, tá certo? Da T. Kingfisher. Eu já tô de olho entre os 3 livros dela, que eu provavelmente vou botar nas minhas TBRs do mês que vem, que é What Moved the Dead, que foi outro livro dela que saiu no passado, que é uma reimaginação de um dos meus contos favoritos de terror, um dos meus contos favoritos de Edgar Allan Poe, que é A Queda da Casa de Usher, e ela faz uma reimaginação desse conto, então eu tô louca pra ler. O outro é o que saiu esse ano, que saiu agora esse mês,
na verdade, que é A House with Good Bones. É uma história de terror gótico contemporâneo, então tô bem curiosa pra ler também, porque eu adoro terror gótico. E o outro é mais um juvenil, é uma comédia, que é A Wizard's Guide to Defense in Baking, que é a história de uma bruxa de 14 anos, que ela só consegue fazer magia com comida, ela só consegue fazer magia com massa de pão, com biscoitos, com bolos, coisa assim. E tem que desmascarar um assassino que tá matando bruxas na cidade dela. É basicamente Scooby-Doo, só que com a padaria envolvida. Eu preciso ler esse livro, na verdade, essa sinopse é perfeita. Então, como eu disse, Neto e Mona ainda não foi traduzido para o Brasil, infelizmente, e nenhum dos outros livros da T. Kingfisher ainda foram traduzidos para o Brasil, o que, na minha opinião, é uma pena tremenda, porque eu gostei muito desse livro, e todo mundo fala muito bem dos outros livros dela também, então, assim, eu imagino que sejam na mesma pegada desse daqui. E eu acho que uma editora, assim, que seria incrível e perfeita para lançar os trabalhos da T. Kingfisher é a editora Darkside, porque combina muito esses contos de histórias de fantasia, de terror e tal, são a cara da Darkside. E as capas duras, as versões de capa dura dos livros da T. Kingfisher tem capas belíssimas que eu sei que a Darkside faria um tratamento, assim, incrível delas, sabe? Mas é isso, criaturinhas, esse é o vídeo de hoje. Eu quero saber de vocês agora se vocês ficaram curiosos pra ler Nettle and Bone ou outros trabalhos da T. Kingfisher. Me conta aqui nos comentários, tá certo? E também me conta qual é o seu autor de fantasia adulto favorito. Eu já disse que o meu é Neil Gaiman, porque, né? Mas também me conta aqui qual é, e me conta outros livros de fantasia adulta que vocês gostam, especialmente livros que sejam únicos e não séries, porque eu tô um pouco cansada de ler série. Que quase tudo que eu leio na minha vida é série. Eu tô, assim, curtindo mais histórias únicas que terminam fechadinhas, bem fechadinhas no final, que nem Nettle and Bone atualmente, tá certo? Mas se você curtiu esse vídeo, deixa o seu joinha aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito ou inscrita, assina o sininho das notificações pra não perder os próximos vídeos, que tem muita coisa bacana vindo por aí, tá certo? E também me segue nas minhas redes sociais que estão aqui pra vocês, pra ver os bastidores do canal, o que eu tô fazendo da vida, como é que eu tô indo. Às vezes eu aviso lá antes de avisar aqui no canal se eu tô ruim, se não vai ter vídeo, se vai ter vídeo. Então me segue lá também, tá? Os links estão todos aqui na caixa descrição do vídeo. E também vou deixar o link pra você comprar a edição em e-book desse livro na Amazon, tá? Tá aqui, ele tá custando acho que R$ 53 atualmente. Eu sei, então tá carinho, mas né, não tem edição em português, então sempre fica mais caro um pouquinho quando só tem versão em inglês, tá? Mas é torcer pra edição BR sair logo, porque esse livro merece edição BR. Mas eu fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!